No vídeo de hoje, vou te revelar os 20 segredos para se alcançar um sono perfeito. O estudo científico mais recente ligado ao sono sugere que, em alguns momentos do repouso, as ondas cerebrais têm dinâmica equivalente às que ocorrem durante o dia. A pesquisa saiu na renomada PubMed, em janeiro de 2021. Foi também publicado pela iScience e recebeu versão em português no Jornal Diário da Saúde. Nessa matéria, o autor redige o seguinte título: a atividade do cérebro durante o sono é mais complexa do que se imaginava. Acreditava-se que durante o repouso noturno, a atividade cerebral reduzia o seu ritmo. No entanto, verificou-se o contrário. Os cientistas se surpreenderam ao perceber, via ressonância magnética, que durante determinados períodos da noite, a atividade neurológica era tão intensa quanto a da vigília diurna. Essa aceleração foi percebida, em particular, na transição entre o sono leve para o sono profundo. É sabido que o cérebro redistribui uma quantidade imensa de informações diariamente. É como se 100 milhões de processadores buscassem reorganizar continuamente os dados recebidos e acumulados durante as cerca de 14 horas do dia, principalmente por meio da visão e audição. Durante o sono, o cérebro cumpre a missão de colocar cada informação em diferentes gavetas. Cada uma delas tem graus diferentes de prioridade. Essas gavetas as denominamos memórias. Memórias mais relevantes ficam mais acessíveis. As menos importantes são deixadas ao fundo. São as memórias de curto e longo prazo. As menos relevantes para a sobrevivência precisam ser descartadas. Assim, novos espaços de memória são abertos para receber novas informações que hão de surgir ao longo do dia seguinte. Durante a noite ocorre, literalmente, um processo de reorganização e faxina mental. Segundo a lei da dualidade chinesa, o sono é a oposição à vigília. São os dois lados da mesma moeda. É dito que, olhos abertos, olhar para fora, olhos fechados, olhar para dentro. O que isso quer dizer? Quer dizer que nunca paramos de receber e processar imagens. Quando fechamos os olhos, o cérebro passa a reorganizar todas as informações coletadas, buscando reavaliar os conceitos que auxiliam na sobrevivência. Toda noite ocorre um reordenamento cognitivo vital, em busca de utilidade prática de tudo que foi absorvido do meio ambiente. Manter os olhos abertos ou fechados são dois estados diferentes de ação. A sobrevivência depende de que ambos os períodos de trabalho, tanto a vigília diurna quanto o sono noturno, se conversem de modo coordenado. Os contrários, os antípodas, são equivalentes, tanto na filosofia quanto na física. Isaac Newton confirmou esse conceito em um de seus importantes legados à física. A lei da ação e reação diz que quando um corpo age sobre um outro, duas forças se formam, possuindo a mesma direção, porém sentidos contrários, sendo que a intensidade de ambas são equivalentes. É importante ressaltar que, se são equivalentes, são igualmente relevantes em todos os sentidos. Então, a lei de Newton é análoga à lei da dualidade chinesa. Ambas defendem a existência de duas forças, simultaneamente antagônicas e complementares. Quando uma age, a outra reage, e vice-versa. Ambas as teses, por sua vez, também coincidem com a base binária da informática. A linguagem que rege todo o sistema eletrônico e computacional existentes, tais como a linguagem utilizada nos aplicativos dos celulares, passando pelas TVs digitais e drones, até os controles de mísseis e satélites, é comandada apenas, e tão somente, por dois números, o 1 e 0, ou luz acesa e luz apagada. Sim, apenas dois números são necessários para comandar todo este maravilhoso mundo digital ao qual pertencemos. O sono e a vigília são regidos tanto pela lei da dualidade chinesa, quanto pelas leis da física e da computação, porque são pares integrados de um mesmo sistema. Ambos são complementares, antagônicos e possuem importâncias iguais. Você tem dado a devida importância ao sono? Mais adiante, informações a respeito do livro Hiperagenda de Emagrecimento. Segredo número 1. Sono e vigília são dois lados de um mesmo sistema. Os sistemas naturais são formados por dois opostos complementares, chamados de sistemas duais ou binários. Os opostos evoluem mutuamente alternando forças, segundo leis universais. Leis universais são imutáveis e atemporais. Sendo assim, podemos concluir que o sono noturno é o outro lado da moeda da vida, sendo, portanto, igualmente fundamental para a manutenção da sobrevivência, tanto quanto a vida diurna. Há diversos estudos científicos controlados realizados com ratos, que mostram queda acentuada de qualidade dos indicadores de saúde, na medida em que se amplia o tempo de privação de sono. A influência sobre os marcadores é tal que chega a alterar a expressão dos DNAs.
Então, aquele que diz, não preciso dormir muito, porque depois que morrer, terei muito tempo para dormir, insinuando que trabalhar e divertir-se muito, e dormir pouco, é o que há de melhor a fazer. Esta pessoa precisa, mais ainda, assistir esse vídeo até o final. Agora vou lançar umas reflexões aqui com você, e mais adiante aprofundo um pouco mais, e te revelo segredos que você vai levar para a vida toda. A ciência já comprovou que pouco sono gera queda na produção de hormônios. Baixa produção de testosterona, por exemplo, gera pouca quantidade de esperma, e também gera queda na qualidade desse esperma. Quantidade e qualidade ruim gera aumento de infertilidade, além da diminuição de prazer e interesse sexual. A pergunta que emerge é: será que é por isso também que nascem cada vez menos crianças no mundo todo? O fato é que quase metade dos países já possui crescimento populacional negativo, e com o hormônio feminino, a progesterona, ocorre o mesmo. Pouco sono reduz a produção de progesterona. A redução de progesterona desregula o ciclo menstrual, dificulta a fertilidade, a manutenção de uma gestação segura, aumento de peso, alteração de humor, ondas de calor, etc. A pergunta que vem à mente é: em que medida a redução do sono tem influenciado no número de tantos abortos espontâneos? Pouco sono também causa queda de grelina e leptina, são os hormônios da fome e saciedade. A fome nos impele a comer e a saciedade nos impele a parar de comer. Ambos são, portanto, antagônicos e trabalham de forma complementar, assim como os vetores de ação e reação de Newton. Então, a falta desses hormônios vai gerar confusão metabólica. Confusão, na prática, tem provocado ingestão de carboidratos além da conta. É só isso que a gente encontra na rua, nas gavetas e bolsas. Os carboidratos, sejam eles industriais ou naturais, são mais palatáveis, acessíveis e baratos. E como os carboidratos possuem muito volume, mas poucos nutrientes, nos fazem engordar. Daí vem a pergunta: será que é também por dormir pouco que os índices de obesidade não param de crescer no mundo? Acabei de mencionar algumas consequências indesejáveis em se alterar a produção de apenas 4 hormônios, e o corpo produz mais de 50, e os produz majoritariamente à noite, durante o sono. Vamos ao exemplo da hipertrofia muscular. Trata-se de um exercício de esforço que gera ruptura de fibras musculares durante o dia. O hormônio GH, o hormônio do crescimento, produz células novas, células de proteínas que promovem a reconstrução dos tecidos rompidos e o consequente aumento de massa. E quando o GH é produzido? De noite. Por isso os atletas, e principalmente os fisiculturistas, dormem de 8 a 10 horas diariamente. As glândulas como o testículo, ovário, pâncreas e tireoide são as fabricantes desses hormônios. As glândulas são as montadoras de veículos, e os hormônios são os veículos, levam passageiros por toda a cidade chamada corpo. Os passageiros são, ora médicos, ora pedreiros, ora faxineiros. Os hormônios são produzidos principalmente enquanto dormimos. Então, quando a gente dorme pouco, a gente prejudica a produção desses hormônios. As consequências negativas são perceptíveis logo ao acordar. Um despertar com sensação de cansaço, seguido de impaciência, mau humor, fome e outros efeitos negativos que nos afastam do que conhecemos por felicidade. Então, para que eles processem bem esses geradores de felicidade e vigor, a única coisa que precisamos fazer é fechar os olhos, esvaziar a mente e relaxar. Mas, tudo de forma consciente. É um ritual que requer planejamento. Agora vamos às análises e a mais segredos. Item 1. Kit cama. Falemos da infraestrutura, do local de repouso. Cama. No início de nossa história evolutiva, o local de repouso noturno devia ser o chão duro, pois é assim com os animais. Posteriormente evoluímos para o uso de peles de animais. Depois peles costuradas, preenchidas com palha, plumas de aves e algodão, até finalmente chegar aos colchões manufaturados atuais. Colchão confortável inibe dores musculares e microdespertares. Se possível, é recomendável investir em colchão de mola, já que este acomoda melhor as curvaturas do corpo, principalmente quando dormimos de lado. Se não, um colchonete baixo também pode resolver. O travesseiro cumpre a função de repousar a cabeça em uma posição adequada. A coluna cervical, cujas vértebras saem do crânio, devem estar alinhadas com as demais partes da coluna vertebral. Para isso, é preciso atentar para a altura do travesseiro. Aqui no Japão, no preenchimento dos travesseiros, é utilizado trigo, feijão e peças plásticas. No Ocidente é mais comum o uso de fibras sintéticas, espumas, etc. Quanto aos cobertores, há vários modelos. Os de algodão ou de lã de ovelha são os mais recomendáveis, por serem mais naturais. Os edredons são a versão mais atual de cobertores.
Se os lençóis puderem também ser de algodão, tanto melhor. A pele respira bem, e o tecido absorve o suor. Os sintéticos parecem esquentar mais e não absorvem a transpiração. Segredo 2. Se você quiser seguir o básico que funciona, colchonete fino, travesseiro baixo e barriga para cima. A superfície não é macia, mas foi assim que dormimos na maior parte de nossa história evolutiva. Muitos japoneses fazem assim até hoje. Deitam-se em futons de 5 centímetros de altura, com preenchimento de algodão, sobre tatames de palha. 2. A posição na cama. A recomendação mais comum é para que se durma de lado, certo? Mas será que tem algum lado melhor que o outro? Deixe-me dar um recadinho rápido. O tema deste vídeo foi inspirado no livro Hiperagenda de Emagrecimento, já à disposição na Amazon. Higas, o autor, tomou como base as análises de médicos, publicadas em mais de 900 horas de podcasts. Mais do que atualizar sobre os benefícios dos alimentos e sobre os cuidados em relação aos produtos alimentícios, o conteúdo orienta sobre como fazer a gestão de tempo. Uma agenda diária preenchida com atividades dinâmicas e estratégicas inibe não só a fome, mas também a vinda de pensamentos inúteis e autossabotadores. Aproveite o hiperdesconto. Adquira agora o Hiperagenda de Emagrecimento por apenas R$ 24,99. O link está logo abaixo. Vou ilustrar a vocês para ver como é o funcionamento nas duas principais posições, deitado do lado direito e deitado do lado esquerdo. Esta é a figura que ilustra o esôfago, o estômago e o duodeno, a entrada para o intestino. Entre o esôfago e o estômago, há uma porta de entrada chamada esfíncter esofágico. E entre o estômago e o duodeno, há uma porta de saída chamada piloro. As curvas em vermelho representam a contração muscular do estômago durante a digestão. Estas setas indicam o sentido desse movimento, ou seja, de fora para dentro e de cima para baixo. Essa área achurada é o alimento. As figuras A, B e C representam o movimento descendente dos músculos intestinais. Aqui está a figura de quem dorme do lado esquerdo. Ainda há resto de alimento a ser ingerido. O alimento está embaixo, e não tem contato com as portas de entrada ou saída. Aqui vemos que os movimentos de contração deslocam o alimento em direção ao duodeno, como deve acontecer. E quem dorme do lado direito? Neste caso, como mostra a figura, o alimento toca as duas portas, tanto a de entrada, o esfíncter esofágico, quanto a de saída, o piloro. Na medida em que os músculos se contraem, o esfíncter esofágico não consegue conter o alimento que agora está sendo empurrado de dentro para fora. Assim, em dado momento, ocorre a liberação da passagem deste para o esôfago. Este, por sua vez, ao receber alimento com pH ácido, devido à mistura com o suco gástrico estomacal, acaba por regurgitar esse bolo de volta à boca, ao que conhecemos por refluxo. A conclusão é que para se obter bom sono, principalmente nas primeiras horas após se deitar, dê preferência por dormir do lado esquerdo. O lado direito favorece o refluxo, desconforto que queremos evitar. Segredo 3. Continuação do segredo anterior. A posição mais natural de dormir é com a barriga para cima. Colchonete tipo futon e travesseiro baixo formam a estrutura ideal. Se, no entanto, você preferir dormir de lado, dê preferência para o lado esquerdo, pelo menos nas primeiras horas da noite. Com isso se evita o refluxo até que a digestão se complete. Adquira uma combinação adequada de bom colchão, com altura correta de travesseiro. Se gostou, ajude o canal a chegar a mais pessoas dando aquele like. Para receber os próximos vídeos, se inscreva e ative o sininho. As novidades que virão do Oriente você só vai encontrar aqui.